Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa nossa reflexão matinal, através da doutrina espírita, buscando nosso esclarecimento, para que tenhamos um dia melhor, um dia de mais paz e harmonia, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos nesse momento, através dessa reflexão, que possamos ter um dia com mais força, mais coragem, mas principalmente com mais fé. Possamos, através dessa reflexão, através do esclarecimento, renovarmos a nossa fé e dessa maneira enfrentarmos as dificuldades que não são poucas, mas são elas que fazem o nosso crescimento e nos aproximarmos do Pai, que assim seja. E assim hoje, meus irmãos, eu escolhi um tema do Livro dos Espíritos. Nós estamos nessa época de pandemia, época de isolamento, e eu achei interessante que a gente falasse um pouquinho sobre a lei de sociedade. É o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, necessidade da vida social. Pergunta 766 que Kardec fez aos espíritos, que é a seguinte: a vida social está em a natureza? Faz parte da natureza? Resposta dos nossos irmãos espirituais para Kardec: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavras e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A 767, a pergunta que Kardec fez, é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto? E nós vivemos um momento, alguns, de isolamento quase que absoluto, né, meus irmãos? E é isso que eu quero conversar com vocês. Resposta: né, se é contrário à lei de Deus, o isolamento absoluto. Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E lá embaixo dessa página tem uma observação que diz o seguinte: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não em isolamento. Então, dentro dessas duas perguntas desse capítulo, eu gostaria de convidar aos irmãos que dessem uma lidinha, quem tem o Livro dos Espíritos, que tem mais uma pergunta, que não vem o caso, né, nesse momento, dentro dessa nossa reflexão. Nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão isoladas, até alguns sozinhos, não é mesmo? E eu pergunto, será que nesse momento nós estamos vivendo em sociedade? Vocês já pensaram que nós estamos sozinhos e nós estamos vivendo em sociedade assim mesmo, e muitas vezes nós não nos damos conta quantos irmãos estão nos ajudando para que nós possamos ter o nosso bem-estar, para que nós possamos buscar o nosso esclarecimento, mesmo estando sozinho. E o exemplo que eu quero dar é o seguinte, e a minha proposta de hoje é justamente que a gente pense muito sobre esses irmãos que a gente muitas vezes nem lembra deles. Por exemplo, para que eu estivesse aqui agora, quantas pessoas precisaram desenvolver, no caso, um telefone para que eu pudesse fazer essa gravação e ser levado até vocês? Quantos irmãos trabalharam para que depois eu colocasse lá pela internet para que o nosso colega Edvan possa colocar dentro da página do Facebook do Centro Espírita? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? E no nosso dia a dia? Vocês já pensaram que a partir do momento que vamos começar no café da manhã, mesmo eu estando sozinho em casa, vocês já pensaram que
Se eu for tomar um leite, um café com leite, quantas pessoas estiveram envolvidas até que o café chegasse à nossa mesa? Do plantio, a colheita, a torrefação, a embalagem, a comercialização, chegar no supermercado e nós irmos buscar ou alguém buscar para nós. O leite, a mesma coisa, desde a produção, quantos irmãos de madrugada, esta madrugada, estavam tirando o leite, ordenhando as suas vacas para que seja levado para alguma empresa de beneficiamento, para beneficiar esse leite, para que depois seja embalado, depois seja comercializado, depois seja entregue num supermercado, no mercado, e nós possamos ir lá comprar para ter o nosso café. O pão. Nós poderíamos fazer essa mesma analogia, essa mesma reflexão, melhor dizendo, com o pão, com a farinha, com o ovo, com o fermento. Quantas pessoas, mas alguém vai dizer assim, mas eu faço o meu próprio pão. Mas precisa da farinha, precisa do fermento, precisa do ovo, talvez açúcar, precisa da forma, né, do óleo ou alguma gordura que alguns pães usam. Olha quantas coisas precisam para a gente fazer um pão em casa e precisamos de outras pessoas. Isso é viver em sociedade. E assim no nosso dia a dia, tudo que nós fazemos, do momento que nós acendemos, vamos ali. Chegando à noite, eu vou lá na tomadinha, aperto a tomadinha para que nós tenhamos luz, né? Aquele gesto, imaginem, lá da hidrelétrica. Quantas pessoas trabalharam ou estão trabalhando para que eu, num simples apertar de dedo, em um botão, pudesse acender a lâmpada da minha casa. Através de um apertar de um botão de um controle remoto, eu possa ver a minha televisão. Então vocês vejam, meus irmãos, se nós analisarmos tudo na nossa vida, tudo que está gerado está em sociedade, e como disse aquele item, né? Uns aos outros se completam para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Nós necessitamos uns e quantos estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia para que nós não tenhamos problemas ou possamos evitar, tantos pesquisadores, tantos médicos, enfermeiros, quantas pessoas estão nessa linha de frente, correndo muito mais risco do que nós, para salvar as nossas vidas. A reflexão que eu quero trazer para cada um de nós, nesse momento, nesse tema de viver em sociedade, é que nós possamos, no final do nosso dia, ou durante o nosso dia, quando nós tivermos um tempo, agradecer a Deus por aqueles irmãos que estão trabalhando de alguma maneira para que nós possamos ter o nosso bem-estar e possamos ter o nosso crescimento, o nosso progresso, como nos disse o texto. Vejo que o livro dos Espíritos, quantos espíritos trabalharam com Kardec para trazer para nós esse livro que hoje, mais de 160 anos, nós estamos aqui trabalhando com ele, ele é extremamente atual. Espíritos que talvez alguns já até reencarnaram, estavam aqui nos dando essas orientações para que nós possamos ter a certeza que precisamos cada vez mais desta sociedade, desses irmãos que estão, mesmo longe, estão ao nosso lado, mesmo longe, estão trabalhando para que nós tenhamos o nosso bem-estar e o nosso progresso. Vamos pensar nisso e vamos imaginar esses irmãos a cada momento do nosso dia a dia. Café da manhã, no almoço, na janta, na faxina, no lavar uma roupa, no abrir uma janela. Quem produziu essa janela? Vamos agradecer a cada um deles, sempre que possível, por eles nos trazerem esses aprendizados e esse bem-estar que cada um de nós tem no nosso dia a dia. E assim, meus irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, mas principalmente agradecer a Deus, a equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano, que com certeza está junto de nós nesse momento de reflexão, nos trazendo as energias positivas e que possamos, através dessas energias, desta reflexão,
possamos cada vez mais nos unir nessa grande sociedade de espíritos encarnados que nós estamos inseridos, para que possamos ter a compreensão da necessidade que cada um tem do outro, para que assim possamos progredir e possamos estar cada vez melhor. Que tenhamos muita paz e harmonia. Que assim seja.